Bem-vindos ao Jardim da Luz. Amores, quem é você no rolê? Como é que as pessoas te percebem? Qual imagem que você está transmitindo corresponde a quem você realmente é? Às vezes, sim, e às vezes é tão diferente. A imagem que as pessoas têm de você é tão diferente de quem você realmente é. Aí, como é que faz para corrigir isso? Ou o que que faz com isso? Será que importa? Será que não? É uma leitura bastante profunda, e assim, as pilhas estão super diferentes, mas pode ser que elas se complementem também. Então, porque a gente frequenta muitos ambientes, né, tem, às vezes, diferentes momentos. Então, se te chamar a atenção mais de uma pilha, pode ser que faça sentido sim, tá. Siga a sua intuição, veja a sua curiosidade. "Ai, que linda essa carta", ou "Nossa, que curioso, o que será que tem nessa carta? Que linda essa estrelinha", tal. Se despertar seu interesse mais de uma opção, assista, tá? Se forem 3, assista. E tá muito profunda, tá com muitos, orientações importantíssimas aqui. Eu achei essa leitura uma leitura muito relevante. Enfim, aí você pega o que é para você, leitura coletiva, deixa o que é para o coleguinha para o outro. Na sua energia é a particular, eu sou terapeuta também. Tem o vídeo de meia hora que você faz perguntas, eu faço uma leitura de tarô bem completa para você, te mando o vídeo. E tem a consulta mesmo, que aí é 1 hora, onde entra suas perguntas pelo tarô, mas também, como eu sou terapeuta holística, daí pode acontecer, né, o que vier, leitura akáshica, leitura de chakra, tudo isso aí pode acontecer na consulta. Como é que funciona, né, minhas leituras, minhas consultas? Às vezes as pessoas perguntam meu método. Eu me conecto com a sua espiritualidade, com quem cuida de você. E aí também tem as orientações deles, né, do que você precisa. Então tem uma mistura de as perguntas que você traz prontas e aquilo que você precisa escutar, que nem sempre a gente faz as perguntas certas também. E, enfim, tudo isso você fica sabendo e mais pelo meu WhatsApp. Aí, aqui eu convido você a se inscrever no canal. Deixa o seu like, é um agradecimento muito importante para mim. Um beijo no seu coração, te vejo na leitura. Número 1, quem é você no rolê? Com essa carta, eu vou tirar assim a impressão geral, tá? Clematite. Agora, a sua fantasia é um dom divino, conjugado com a concretude do mundo real. Olha que legal, né? Então, você, alguém de muita criatividade, porém que consegue realizar, concretizar, de fato fazer, né? Você não fica. Você é uma pessoa muito, talvez inclusive artística, mas criativa dentro do que faz sentido para você, só que realizadora, que é muito importante, né? Aqui e agora você está acordado e presente, interessado e benevolente. Benevolente quer dizer uma pessoa que gosta de fazer o bem. Tudo é claro e animado. Você finalmente está com os pés firmemente plantados no chão. Fique alegre. Extremamente positivo, né, gente? Aqui, assim, me lembra muito as questões da Rainha de Paus, que é a alegria, a criatividade, mas no feminino, que tem essa questão de ter uma bondade e aqui muito, muito legal também que vem tudo isso junto com senso de realidade, de concretizar coisas. Você me parece uma pessoa muito agradável. Aqui a gente vai trazer agora
quem gosta de você e quem tem críticas com relação a você, né? A gente não tem como agradar a todo mundo. Às vezes, inclusive, a crítica a gente entende como um elogio, né? Então, aquela pessoa que eu não admiro, que eu desaprovo, me acha errado. Será que é tão ruim assim aquela pessoa te achar errado, tá? Então, vamos ver o que a leitura traz aqui, né? Primeiro eu vou perguntar. As próprias cartas vão trazer, tá, gente? Os elogios e as críticas, eu sinto isso bastante aqui. Oito de copas fala de pessoas que têm uma tendência a não socializar tanto, pessoas que ficam bem sozinhas, que às vezes precisam de um tempo sós. Então, as pessoas têm a impressão de que você é alguém que não está disponível o tempo todo, de que em alguns momentos você precisa ficar quietinho, quietinha. Rainha de espadas. Então você transmite muita inteligência, uma potência intelectual, você como alguém que tem muito conhecimento, tal. Então as pessoas respeitam o seu nível de conhecimento intelectual. Valete de copas vai dizer pra gente que você é uma pessoa muito doce, muito carinhosa, muito fofinha. Você, assim, acolhedora, acolhedora. E o quatro de espadas, de novo, traz uma questão de recolhimento. Talvez você, inclusive, seja uma pessoa que pratica meditação e os outros sabem, ou você tem uma carinha de quem pratica meditação, mas aqui você aparece como uma pessoa assim. Você tem um lado muito doce, muito acolhedor, mas você não é muito fácil de acessar. Então, à superfície, a sua simpatia, o seu acolhimento é muito fácil de ter. Mas saber de fato o que você pensa, o que você sente, isso aí não tá tão. Você tem um lado fechado assim mesmo, né? Bom, vamos lá. O que mais que a gente precisa saber sobre você? Qual é a vibe que você passa? Nossa, sacerdotisa, gente. Você realmente aqui, não é que você seja inacessível, porque a gente tem o valete de copas, que é pura doçura, pura fofura. Mas você realmente é uma pessoa muito mental, muito espiritual, alguém, uma pessoa contemplativa, sabe? Cinco de ouros. Então também existe aí um, um sofrimento que você tem e as pessoas percebem, tá? Olha, essa pessoa tem dificuldades na vida, tem alguns desafios. Você também, assim, se você acha que está disfarçando muito bem que você tem problemas, você não está disfarçando tão bem, não. Essa é uma carta de curiosidade e abertura para a vida que só tem nesse deck aqui, tá?
junto com o valete de copas. Então, realmente, você é uma pessoa muito fofa. Você é um docinho. Só que até certo ponto. O sol, meu Deus do céu, gente. Olha, o sol fala assim de pessoas totalmente confiáveis, pessoas que tentam ver o lado positivo das coisas. E da onde que vem essa sua positividade de profundas reflexões, de profundas meditações sobre o que serve, o que não serve, o que é certo para você, o que não é. Você tem um nível de autoconhecimento que é uma coisa muito alta, tá? E as pessoas percebem isso. E aí, assim, com essa carta da abertura, da curiosidade, então o que eu vejo aqui é que realmente você é uma pessoa que não é que você seja inacessível porque você é alguém que está na defensiva. É que tem um lado muito espiritual, muito intelectual seu. Então, aqui alguém que gosta de ler, que gosta de meditar. Mas se eu chamar essa pessoa para uma conversa, ela vai ser super aberta. Ela vai ser super acessível. Só que eu tenho que ir lá né, ver que hora que essa pessoa está socializando. Não é alguém que socializa com muita frequência. Mas quando socializa, quando a pessoa está lá no meio de outras e tal, ela é super acessível, carinhosa, acolhedora. E as pessoas confiam em você logo de cara, assim. Isso é muito bonitinho. Porque você traz esse. Você sabe quem você é, você tem um nível de autoconhecimento muito profundo. A, a sua bondade, ela é genuína. E aqui com a rainha de espadas, com os 5 de ouros, você diz não quando precisa. Quando não faz sentido para você, quando vai te magoar, você diz não logo de cara. Você não fica fazendo média. O seu carinho, a sua doçura são de fato espontâneas, são verdadeiras, vêm de um lugar muito profundo. E quando não é para você, você fala na cara. Quando vai te magoar, quando não faz bem para você, você fala na cara. O que eu vejo aqui? As pessoas sabem onde estão pisando quando elas estão com você. Porque você é um amor, você é uma fofura, mas quando você não gosta, você fala. E isso faz as pessoas ficarem mais confortáveis, porque elas sabem que as pessoas conseguem se orientar na sua presença, entende? Tá muito bonito, gente. Olha, eu achei assim, você é realmente uma pessoa muito interessante, porque você não é alguém que quer agradar todo mundo, você não é alguém que se anula para agradar os outros. Então, quando você faz esse movimento de oferecer o seu carinho, as pessoas percebem. Você não é disponível para todo mundo, você não é disponível o tempo todo. Então, quando você vai lá acolher alguém, dar um abraço em alguém, você, né, contar umas piadas para alguém, as pessoas sabem que aquilo ali é verdadeiro, que aquilo é genuíno, justamente por você não ficar fazendo média, tá? E aí, assim, essa leitura ela tá muito boa, né? Então não tem muito por que ficar estendendo aqui, mas enfim, vamos ver. Então, deixa eu pensar aqui. Porque se estivesse aparecendo algo de problemático na sua personalidade, eu ia explorar, né? Mas não apareceu, não.
Você tá bem. Você deve ter um domínio social legal, né? Então você tem o que você projeta no mundo tem uma consciência, assim, né? Porque tem gente que acha que projeta uma imagem quando projeta outra, a pessoa não se conhece tão bem, então isso acaba ficando difícil, mas como você se conhece muito bem, olha aqui, ó, aceitação. Então, você se conhece muito bem, então existe uma clareza para o outro também. E aí as coisas fluem, né? Fica muito mais fácil. Ó, aceitação, crescimento, quer dizer, tá tudo bem aqui, gente. Você tá totalmente ok, tá, meu amor? Fique em paz. E é claro que, né, esse seu dizer não, esse seu se recolher quando já deu para você, vai desagradar certas pessoas, mas aí, né, não sinto que você se preocupe muito com isso, não. Vejo você alguém como, ó, você acredita no seu próprio merecimento, vergonha, aceitação de novo, cara. Que isso, aceitação com aceitação. Então, assim, embora você tenha vergonha de algumas coisas, mostrou lá atrás que você tem problemas reais, você tem desafios aí na vida e você tem problemas, né? Assim, enfim, também é a vida acontecendo, né, gente? Todo mundo tem problema, então tem sim coisas que você preferia não ter que passar, situações que você preferia não ter que viver aí na sua vida, tem coisas que você não se orgulha, totalmente normal. Só que a sua aceitação de quem você é tão grande que aqui eu vejo pessoas que têm autocompaixão, que têm um entendimento, né? De um senso de realidade muito grande e de autocompaixão. E aí, claro que você tem compaixão do outro também, mas você se respeita, né? Agora, você tem uns probleminhas aí na sua vida e as pessoas sabem, mas as pessoas entendem você como alguém que se respeita e você não tem. Você não faz um modelo autopiedade, você faz um modelo meditação, oração, estudos. Então, se você tem um problema, você não fica reclamando, você guarda para você. As pessoas acham que você guarda até demais, que você é reservado, reservada até demais. Elas percebem que você tem um problema e você não pede ajuda, tá? Então isso seria, mas você não pede ajuda, só que você também não vai fazer, que você, a sua vibe é mais assim, eu tenho um problema aqui. Ao invés de você ficar contando para as pessoas, você vai orar, meditar, estudar sobre aquela situação, adquirir conhecimento. E aí, para alguns, pode parecer que você tem vergonha do seu problema, mas não é isso, não. Aqui você tem um outro jeito de resolver. Você não gosta de ficar falando, porque não é produtivo para você, né? Você gosta de buscar instâncias superiores, entre aspas, né? Para você é mais interessante, me parece aqui, buscar um especialista no assunto, não ficar desabafando com as pessoas. Ler um artigo científico, ler um livro sobre aquele assunto referente ao seu problema, ao invés de contar para o vizinho. Fazer uma terapia de fato, sabe? Você tem isso. Pelo menos é o que como as pessoas te veem, né?
rouxinol, olha que bonitinho. Rouxinol, talvez a sua voz chame atenção, a sua voz seja muito agradável, essa doçura, essa fofura que a gente está falando, talvez se reflita muito na maneira como você fala, a sua entonação, porque assim, voz é um negócio muito, não é só a voz que você foi dotado ali pela sua genética, também cada personalidade vai colocar a voz de um jeito. E aqui, essa sua doçura, esse seu jeito alegre, assim, alegre, porém muito de boa, aparece na sua voz. A sua voz, as pessoas gostam muito, tá? Do seu jeito de falar. De repente você tem uma voz calma, uma voz acolhedora. A voz é muito importante na avaliação de uma personalidade, né? E aí o rato tem essa coisa mesmo de pessoas discretas, né? O rato vai lá. Não é o rato, tá, gente? É camundongo. Camundongo é um outro animal, desculpa. Camundongo é aquele pequenininho, fofinho, que dá vontade de pegar na mão, tá? Que algumas pessoas têm como bichinho de estimação, ok? Então, assim, o camundongo, ele fala de pessoas discretas, fofinhas, que fazem suas coisinhas ali e não ficam contando para todo mundo. Também não é segredo, não é porque é segredo. Não tem nada segredo aqui. Você não é uma pessoa de segredos. Mas você é uma pessoa na sua, né? Você fica ali fazendo suas coisinhas, tal. Se alguém vier até você, essa pessoa sabe que vai ser bem tratada, sabe que vai ser acolhida, sabe que você vai ainda por cima tentar tirar um sorriso do rosto dela e tal. Só que você ali na sua, né? Você é uma pessoa mais quietinha. E aí, com o gambá, a gente tem de novo, né? Só que assim, você é acessível, fofinho, só que se tentar invadir seu espaço, aí você coloca limite com muita clareza. Aqui não tem espaço para gente folgada, não tem espaço para pessoas que você é tão fofinho, tão fofinha, que pode ser que algumas pessoas achem que vão conseguir tirar vantagem de você. E aí essas pessoas vão tomar um susto também. Daí não vai rolar, né? Então você tá lá na sua fofura, no seu jeitinho alegre e leve, e a pessoa tenta tirar vantagem de você e aí ela vai tomar um susto, né? Então você também não, né? Você é pura fofura, mas eu não pisaria no seu pé. Indefeso você não é. Agora, uma característica importante do gambá é que ele só se defende, ele não ataca. Mas ele se defende muito rapidamente e não tá pra brincadeira não. Gente folgada não tem vez com você, tá? Você é pura fofura, mas o seu bom senso, seu autorrespeito estão em dia. E aí, só que com relação a relacionamentos românticos, aí sim você está transmitindo uma vibe um pouquinho mais complicada. Você está aparecendo aqui como uma pessoa com tendências para codependência. E isso te trava. Então, você é alguém assim, que ou você está num relacionamento de codependência,
ou você afasta todo mundo e fica só. Você tem uma tendência a afastar as pessoas, porque quando você namora, casa, você vai para a codependência. Aí você fica nesses dois modos, né? Botar todo mundo para correr, ninguém é bom o suficiente, não chegue perto demais, ou aí embarcar num namoro, num casamento e ficar codependente. E aí mais uma carta de codependência, gente. A codependência se repete aqui, tá? Então, em termos de romance e relacionamentos, você tem um grande medo de abandono, tá? Assim, não tô falando que seja real, mas é a imagem que você tá passando para as pessoas de alguém que teve relacionamentos difíceis ou está num relacionamento difícil e aí você ou tá na codependência de alguém ou você afasta todo mundo por medo, né, de repetir essas experiências, de repetir esse ciclo, tá bom? Aí, né, mas não é verdade, isso não é verdade. Então, de alguma forma, você tem que trabalhar isso, porque as pessoas estão entendendo assim, tá bom? Aí eu vou pegar aqui, né, com relação a defeitos, entre aspas, né, pra gente ver um conselho para você. A única parte que eu achei complicadinha aqui, com relação a você, foi mesmo essa coisa da codependência e da dificuldade com relacionamentos, tá bom? Então, eu vou pedir um conselho com relação a isso, né? Você está transmitindo essa imagem de alguém que tem dificuldade no romântico. Conselho para você: 5 de paus. 5 de paus, gente, vai falar de ser mais vocal, falar mais, mesmo que doa para o outro, mesmo que não seja o que as pessoas querem ouvir. Se expressar mesmo. Então, na área romântica, se posicionar mesmo, falar mesmo, sabe? O que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer. E não se preocupar muito se você vai agradar, o que os outros vão pensar. Priorizar parcerias nas quais a amizade vem primeiro. As de paus e a estrela. O As de Paus fala de, como conselho para sua vida amorosa, é uma coisa assim de eu sou mais eu mesmo, sabe? É o fogo, assim, é a carta inicial do naipe de fogo. O fogo fala de sensualidade, criatividade, presença. Então, realmente aqui se tem uma presença, sabe? E você é uma pessoa que fala não na cara de quem se tem que falar. Eu não sei se essas tendências para codependência realmente aconteceram no seu passado, de onde que as pessoas tiraram isso, porque me parece que não é real, né? Não está condizente aqui. Enfim, o conselho está muito parecido com aquilo que você já é, que é uma pessoa que, quando tem que falar, fala, quando tem que colocar limite, coloca, embora você só faça isso quando precisa, né? Priorizar amizades, onde há amizade, né? Então, não ir só por paixão, só por atração física.
mas também ir muito por atração física. Então, assim, também não fique com pessoas onde só tem amizade e não tem atração física. Tem um tipo aí que te atrai fisicamente? Sei lá, de repente, hoje, no estágio da vida em que você está, talvez faça mais sentido alguém de uma outra idade que não era seu padrão antes, alguém, de repente até, né, você já parou para pensar em termos de atração física? O que que realmente te interessa? Tem gente, por exemplo, que, sei lá, nunca tentou sair com o gênero X, nunca teve essa experiência, mas morre de curiosidade, você já, né? Por que não? É, pessoas de uma faixa etária que você tem vontade, tem curiosidade, mas, né, gente, adulto é adulto, né? Entendeu? E com essa carta da estrela como conselho para você querer sonha mais alto, queira mais alto com relação à sua vida romântica, porque assim dá para ter amizade e paixão, paixão no sentido de atração física ao mesmo tempo. Dá sim, sabe? Acredite nos seus sonhos com relação à vida romântica. E se você tá num relacionamento de codependência, um relacionamento meio tóxico aí, as pessoas estão vendo, tá? As pessoas estão percebendo, sim. Isso aí não tá muito interessante, não. Então, o que que você realmente quer? O que que você realmente sonha para sua vida romântica? Você é uma pessoa que tem um senso de realidade tão legal. Fique em paz, sabe? Você é uma pessoa que pode sonhar mesmo, porque o seu senso de realidade está em dia. Ó, que legal. Sim, amizade, lealdade, importantíssimo, tá disponível, tá? Tem um novo amor disponível para você. Ou de repente dar um jeito no relacionamento em que você está, é possível. E a sua sexualidade, meu bem, aqui ó, a cobra veio junto com o as de paus. A sua sexualidade é uma sexualidade intensa. Entenda isso, aceite isso, queira isso. Você é alguém que, se tiver com uma pessoa morna, se tiver com uma pessoa que não tem muita libido, você não vai ser feliz, tá? Então, essa sua fofura toda, esse seu jeitinho discreto, meditativo, intelectual, pode ser que você esteja atraindo pessoas que não têm o nível de presença que você quer, tá certo? Então, assim, você, assim, né, ali no arquétipo do rouxinol com o camundongo, é uma coisa tão suave, tão fofinha, só que o que que você curte? Você curte pessoas que têm a pegada, você curte pessoas que têm uma libido alta. Então, talvez esteja conflitando, talvez você não esteja conseguindo expressar para você mesmo, tá? Para você mesma, né? Que você, se você atrair uma pessoa muito parecida com você, que também é meditativa, que também é discretinha, tal, não sei o quê, a coisa vai ficar muito xoxa, entendeu? Então, assim, independente do seu gênero, vou falar de energias, tá? Você traz uma energia no extremo do feminino. E aí, parece que há um equívoco ao longo da sua vida de você acabar se relacionando com pessoas que também estão no feminino, sendo que você seria mais feliz com alguém que está no masculino.
Aí, se você está paquerando, se você está num aplicativo, se você está, me parece aqui que você combina mais com uma coisa mais lenhador aqui, você entendeu? Você pensa assim, nossa, mas eu sou tão intelectual, eu sou tão espiritual, como é que eu vou namorar um lenhador? Meu bem, mas é a pegada aqui, ó. Você precisa da pegada para ser feliz, entendeu? Tá? E no fundo, assim, tem algo que tá equivocado, assim, na parte romântica da sua vida, tá? E aí parece, né? Mas quanto mais a pessoa tá no feminino, no delicado, no etéreo, ela vai atrair aí uma companhia que também tá nesse feminino, nesse etéreo. Então, só que aí nem sempre isso vai dar certo. Às vezes, a gente tem que combinar em termos de o que gosta, tipo de humor, valores, o que quer da vida, isso aí tem que combinar. Mas em termos de energia masculino e feminino, aí precisa complementar, certo? E tá disponível para você, sim, isso daí. Só que você precisa vocalizar mais e colocar mais no mundo lá fora. E entender o que você está buscando, entender o que você está procurando, entender o que é melhor para você, sabe assim? E ajustar isso aí. Que a gente é que nem um radinho, né? A gente está divulgando para o mundo: olha, procura um amor assim, procura um amor assim, procura um amor assim. E aí vai aparecer. Se você se relacionou com pessoas que também estavam na energia feminina igual você, a coisa não evolui, né? Chega uma hora que o negócio se esgota, chega uma hora que aquilo vira drama. E então é isso, tá? Só esse ajustezinho. Fora isso, sua personalidade é incrível. Por quê? Porque você se conhece. E aí você se expressa com clareza para o mundo. A única área onde não há clareza, que tem um descompasso entre o que é genuíno e o que as pessoas estão vendo, é no romântico. Mas aí você faz isso aqui, ó, que vai dar bom, que vai ficar tudo certo. E aí depois você vai lá no canal procurar as leituras de amor novo, ou enfim, veja aí qual que é a sua situação, né? Essa aqui é a leitura coletiva, eu não sei, tá bom? Então, essa aqui foi a leitura número 1. Pega o que bateu, o que é para o coleguinha, deixa para o coleguinha, no seu detalhe, é a leitura particular. Sou terapeuta também, vocês interagem comigo, fazem perguntas. Eu tenho dois modelos. Eu tenho o vídeo de meia hora, que eu respondo uma pergunta, te mando o vídeo, e tem a consulta, que aí entram as terapias holísticas e tal, que é a consulta de uma hora mesmo, tá bom? Meu WhatsApp tá lá embaixo. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like. Um beijo no seu coração. Número 2, Cerato. Vamos lá. Você é curioso e aberto ao mundo. Tenha confiança na sabedoria e no domínio dos outros. O mundo corre o risco de se tornar um labirinto, um jogo de espelhos, uma floresta na qual você se perde e faz muitas perguntas a qualquer viajante. Ouça o seu interior, há mais sabedoria em suas entranhas do que em uma biblioteca inteira. Então aqui a gente tem uma pessoa bastante extrovertida, só que correndo assim o risco de se perder na de se desorientar assim, né? Alguém que às vezes escuta mais os outros do que a si mesmo. Vamos ver aqui. E a gente está falando do que você transmite, não significa que seja verdade aí dentro, tá? Porque às vezes a gente confunde um pouco as pessoas, às vezes a gente transmite uma imagem que não é exatamente aquilo. E se aparecer isso aqui na leitura, a gente vai para conselhos, né, para como você corrigir, tá bom?
Então, essa é a, a imagem que às vezes você pode transmitir para algumas pessoas, mas vamos entender melhor aqui. São Francisco de Assis, essa carta é só desse deck aqui, ela é muito boa, tá, gente? Fala de uma pessoa assim, muito boazinha, alguém que gosta de ajudar os outros, uma pessoa da caridade. É bem fofinho São Francisco aparecer. Sete de ouros, uma pessoa trabalhadora, esforçada, resiliente. As de espadas, curiosidade, inteligência, habilidade para falar e apareceu você como uma pessoa extrovertida, alguém que gosta de falar, que fala bem. Seis de copas é uma carta de muita fofura. Seis de copas em muitos baralhos são duas crianças trocando presentes de uma maneira bastante fofa. Alguém que gosta de presentear só para ver o outro feliz, que gosta de fazer coisas para ver o outro feliz. Então, realmente aqui tem uma tendência a querer agradar os outros, a querer ver todo mundo feliz. Só assim, cuidado para não se perder nisso. Carta do infinito, que é específica desse deck. Então, assim, a sua bondade, ela é meio infinita, né? Você perdoa infinitamente, você releva infinitamente. Nove de ouros é uma carta de muita abundância, poder pessoal na matéria, né? Vai falar de alguém que se veste bem, que assim, uma pessoa que tem condições de se presentear, de se tratar bem, e porque você é muito trabalhador, muito trabalhadora, e você consegue cuidar de si mesmo, de si mesma, aí de uma maneira bem legal. No financeiro você se permite, né? O oito de paus. Então, se você sim, né? Uma pessoa extrovertida mesmo, que gosta de falar, que gosta de contar história, que gosta de ver os outros bem. Valete de espadas. E aí, o valete de espadas, o que eu tô vendo aqui, gente? Assim, com o valete de espadas, a gente tem alguém que pode ser que acabe. Gente, não fiquem assim irritados comigo, tá? Mas eu tô vendo aqui alguém que quer agradar tanto que às vezes exagera, às vezes passa um pouquinho da medida, tá bom? E às vezes, porque o São Francisco com o infinito, então assim, uma pessoa que perdoa, ok, uma pessoa que releva, ok, mas ao infinito, aí fica muito. Você fica muito vulnerável, tá? Então aqui parece alguém que faz demais, que tenta demais, que quer agradar o tempo todo. E aí você acaba se perdendo um pouco. E isso te gera uma vulnerabilidade. Então aqui tem alguém assim que é tão fofo, que é tão alegre, que tanto quer ver os outros felizes, que pode ser que pessoas tirem vantagem de você, pode ser que pessoas se aproveitem de você, porque não tem aqui uma carta onde você sabe dizer não, onde você coloca limite.
Aqui parece muito assim, você se trata bem no sentido material, né? Então você é alguém que vai lá, né? Ah, sei lá. Tem gente que gosta de academia, tem gente que gosta de fazer unha, tem gente que gosta de, eu sei lá, de comprar materiais de papelaria. Essa parte você se permite, né? Agora, no emocional, no psicológico, você se estende para o outro até o infinito. Aí você acaba perdendo, inclusive, a sua essência nisso, né? A gente se perde quando a gente dá demais, entendeu? Então seria isso, assim. Fica muita fragilidade, muita vulnerabilidade, a gente acaba ficando na mão dos outros, e nem todo mundo tá nesse mundo para ser bonzinho, né? Ah, qual que era aqui? Deixa eu pra fazer, tentar fazer igual para as duas pilhas, tá? Enfim, essa é a imagem que as pessoas têm de você, tá? Não veja aí se você tá transmitindo a imagem que você quer. Nossa, morte, fracasso. Calma, deixa eu pegar todas para a gente entender melhor. Proteja seus próprios sentimentos. Medo. Nutrir. Aí o que que acontece aqui, meu povo? Esse seu esforço em agradar o outro, as pessoas entendem que vem de um medo muito grande de ser abandonado ou abandonada. Então, quando você perdoa ao infinito, doa ao infinito, o que que as pessoas entendem? Que você tem pavor de ser abandonada, pavor de ser rejeitado. Não tá batendo, gente, vai para outra pilha, fique em paz, vai para outra leitura, tá bom? Mas se estiver batendo, fica aí que tem conselhos depois. Então, é uma estratégia de autoproteção, fazer tudo pelo outro. Você está tentando controlar essa situação de não ser abandonado, de ser rejeitado, através de exagerar um pouco no que você oferece, tá? De não ter limite, de não saber falar não. E aí, sim, existe um lado seu que é de autocuidado, de que é se nutrir, mas que eu vejo é que você se cuida, se nutre mais no material. O emocional você entrega totalmente para o outro. Isso é um problema sério, gente, porque aí, para você atrair pessoas que só querem te usar, que estão de sacanagem, as pessoas tóxicas, perversas, elas ficam escaneando para ver quem tem esse perfil, entendeu? Você se coloca numa situação muito complicada quando você se doa demais, quando você é bonzinho demais, tá? Aí foca aqui. Tá batendo? Fica na leitura para receber as orientações. Não tá batendo? Vai para outra, tá tudo bem. Pantera negra, marmota e a tartaruga. A pantera negra, ela tem um poder pessoal incrível, misterioso, magnético.
Só que a marmota, ela traz o apego excessivo, entendeu? Então, assim, parece que você não tem consciência do quanto o que você tem para oferecer é precioso. E aí você distribui. E você se apega a pessoas que não merecem. Você não filtra muito, né? O que essa pessoa fez para merecer receber as suas coisas aí, o seu amor, o seu tempo, sabe? E aí você fica se apegando a pessoas. Muitas merecem, muitas não merecem. Mas você não solta. Você sabe? Você não solta quem tem que soltar. Você quer vencer as pessoas pela fofura. Só que algumas merecem e outras não, tá? E isso vai te desgastar em alguma hora. Você vai começar aqui, olha, o que eu vejo aqui? Pessoas que vão acabar, se já não estão, com crise de ansiedade, com, sabe, isso aqui vai dar problema, porque você dá demais sem pensar se o outro merece. Às vezes a pessoa merece, às vezes não, gente. Certo? E com a tartaruga, o que eu vejo, né? A marmota com a tartaruga, quer dizer, a marmota não solta por nada, né? Ela se apega e gruda ali, naquela ideia, naquele projeto, né? E a tartaruga, persistência, resiliência ao infinito, de novo. Então, você quer salvar pessoas que não são dignas, você quer ajudar pessoas que vão te usar. Você tem um probleminha aqui de não entender o quanto é precioso o que você tem para oferecer, tá? Tô achando aqui, ó. Você já deve ter passado poucas e boas, né? Das pessoas tirarem vantagem de você, te usarem. Aí, com relação ao romântico, você aparece aqui como alguém muito paquerador, muito paqueradora, alguém que tem muitas opções, que faz sentido, né? Com uma pessoa que tem tanto para oferecer, extrovertida, alegre, amorosa, poxa vida, como que você não vai ter um monte de opções, né? No arquétipo da pantera, sabe? É como aqui se você, assim, você é uma imperatriz e não percebe, você não se situa que você é uma imperatriz. Você é uma imperatriz com um senso de imagem distorcido, você acha que você é pajem, e você é imperatriz, e precisa corrigir isso, tá? Relógio, tempo de se curar. Então, no sentido de romance, paquera, parece assim que ao mesmo tempo que você está paquerando todo mundo, você está recolhido, recolhida, tentando entender o que precisa curar, o que precisa, né? Aqui, olha, no romântico, aí parece que você tem um bom senso, um filtro, que você está começando. Talvez você já esteja começando a entender esse processo, talvez você já esteja começando a entender que você precisa fazer isso, né? E de repente você não está nessa leitura à toa, você veio aqui para escutar isso mesmo que eu estou te falando. Cara, você é uma imperatriz, para de se comportar como se fosse um pajem, que as pessoas vão se aproveitar de você, certo? Muita vulnerabilidade aqui, minha gente. Agora vamos ver conselhos para você, tá bom? Orientações aqui com relação a isso. E aí, essa é a imagem que você está projetando. E se não for nada disso, né? Você está projetando uma imagem e não é nada disso. Mas é assim que as pessoas estão te vendo, tá bom?
um conselho. Espera, é o baralho todo? Ou é só essa carta? Mas enfim, o mago saiu de invertido, vou deixar, tá? O mago invertido, rainha de paus, não, olha lá, ó, você precisa falar não. E 3 de ouros, aqui. Entenda que querer agradar a todos, dizer sim para tudo, para todo mundo, perdoar infinitamente, é meio manipulador, tá? Não é de propósito, não é por mal, mas é uma estratégia de não querer ser abandonado, não querer ser rejeitado. Ah, eu quero que todo mundo goste de mim. Cara, não tem como, tá bom? Então, assim, literalmente, pare com isso. Fim. Seja o quê? Rainha de paus. Rainha de paus, gente, é puro poder pessoal. Tem a delicadeza do feminino, não importa o seu gênero, estamos falando de energia, de arquétipos. Rainha de paus, ela é quem ela não se explica, ela não pede desculpa, ela simplesmente é aquilo que ela for. Quando a gente quer agradar todo mundo, quando a gente quer ser o bonzinho, nós acabamos nos tornando um personagem, a gente perde um pouco da nossa essência. E a rainha de paus, ela é o remédio perfeito para isso, porque ela ainda tem a gentileza, o acolhimento do feminino, ela ainda tem a doçura do feminino, porém, ela é mais ela. Ela não pede desculpas, ela não se explica, ela não, sabe? Ela é. E essa carta é uma carta específica desse baralho. Eu peguei esse baralho porque eu gosto que tem essas cartas. Essa é a carta do não. Você precisa aprender a falar não. Não vou, não tô afim, não combina comigo, não gostei. E priorizar o 3 de ouros é parceria, amizade, relações entre iguais, ok? Então, assim, fica na sua vida quem é parceiro de verdade. Quem tá só te usando, quem tá só se aproveitando de você, você tem que falar não. Ah, mas por quê? Por que não? Porque não me interessa, porque não me agrega, porque eu não tô afim, sabe? Não é não, gente. Acabou. Aqui eu sinto assim, você é uma pessoa que se explica demais, que se justifica demais, você quer que o outro entenda seu lado. Quando você diz não para certas pessoas, elas vão ficar puta, pronto. Não adianta você explicar ao infinito. Você tem que sustentar o seu não com autocuidado. Jardim, navios, chicote e livros. Então aqui aparece você socializando, só que daqui em diante buscando coisas mais profundas nessa socialização. Você buscando o que realmente faz sentido. Você socializando com quem agrega, tá? E você aprende a falar esse não. E você gosta do resultado. E aí você começa a falar, você começa a distribuir nãos por aí. E você tem revelações a partir disso. Quem é quem? Quem, sabe? Quando a gente fala não para as pessoas, a gente descobre o que elas realmente são. E você vai gostar desse negócio. Então eu só era útil? Quando você diz não, você descobre
se você é amado ou se você é apenas útil. E aí precisa coragem para fazer isso. E você vai ter essa coragem, sim, porque você vai gostar, porque você vai descobrir também quem realmente te ama, né? Entende? Mas o principal movimento aqui é você entender que você é, independente do seu gênero, você é uma rainha, você não é um pajem. Então pare de ser trouxa. Não peque pelo excesso. A bondade é uma coisa tão linda, a caridade é uma coisa tão linda, o perdão é uma coisa tão linda, mas não pode ser infinito. Principalmente se você é uma pessoa tão abundante, tão magnética. Você, cara, apareceu para você a Pantera Negra, o 9 de ouros e a Rainha de Paus. Você é uma pessoa muito magnética, você é uma pessoa muito abundante. Você precisa entender isso e se proteger mais, tá bom? E ficar mais espertinho. Entenda o quanto você é abundante. E além de tudo, com a Pantera Negra e com a Rainha de Paus, você ainda deve ser gostoso, gostosa, né? Ainda tem uma coisa do Borogodó aqui, 9 de ouros, é puro glamour, sabe? É uma pessoa que chama atenção, tá? Então, você é alguém que chama atenção. Aí fica que nem a lâmpada, que as mariposas tudo batendo. Aí cada mariposa que bate na sua porta, você fala assim, entre, não faça isso, tá bom? Aí, gente, adapte, veja o que serve para você, o que não é para você é para o coleguinha, tá tudo certo, né? Uma leitura bem polêmica essa aqui. E na sua energia, no seu detalhe, aí é só a particular, tá bom? Eu sou terapeuta também. Tem o vídeo de meia hora, você faz uma pergunta, eu respondo com tarô. Tem a consulta mesmo, onde entram as terapias holísticas. Daí a gente aprofunda mega super nessas questões de cura, de tudo isso, registros akáshicos, enfim. Isso aí tá lá na consulta de 1 hora, meu WhatsApp tá lá embaixo, tá bom? Pega o que é para você, escuta o conselho. O que você aproveitar desse conselho, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. O que não é para você, não é para você, a leitura coletiva, certo? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o seu like. Um beijo no seu coração. Número 3. Quem é você no rolê? Pinheiro escocês. Perdoe seus filhos e peça perdão a seus pais. Ao distinguir a culpa do erro e da responsabilidade, você se livra de padrões mentais rígidos. Descubra a benevolência do Pai que supera todo julgamento. Aceite a possibilidade humana de erro. Vamos pegar as outras aqui para entender melhor. De qualquer forma, está falando aqui de um apego à família. Aí aqui pode ser que você perdoa de mais ou de menos. Eu só fiquei com essa dúvida. Nove de copas. Calma, gente, que essa pilha 3 aqui tá mais complexa. 8 de espadas. O diabo, caraca. E a carta do não. Olha, gente, tá bem complicado aqui. Veja se o que eu vou falar vai bater. Se não bater, você vai para outra pilha ou para outro vídeo, tá bom? Agora, se bater, você não tá aqui por acaso, tem orientações no final. A gente vai mostrar para você como corrigir isso, tá? Então, a imagem que você tem transmitido para as pessoas é de alguém que se permite muito
entende? 9 de copas com o diabo, inclusive, fala de substância, sabe? Beber demais, não ter filtro, pode ser com relação a sexo, comida, tal. Você se permite demais, assim, com relação a coisas que você devia ter um freio. E nem sempre a imagem que a gente transmite é a nossa realidade, mas aqui aparece pessoas que estão transmitindo uma imagem de uma certa, sabe, eu tive uma vida muito difícil, eu sou uma pessoa que passou por muitos traumas, então eu vou chutar o balde e foda-se. É isso que tá aparecendo aqui, alguém que tá chutando o balde. E por uma dificuldade de perdoar o passado, de perdoar coisas que aconteceram, perdoar o pai e a mãe, não sei o que você passou, tá? De repente você teve realmente uma vida muito traumática e tudo isso, mas aqui parece assim, alguém chutou o balde, é isso? E de repente não é nada disso, por que as pessoas estão te vendo assim, né? Vamos entender melhor essa situação. O eremita, a imperatriz, o 4 de ouros e o papa. Pois é, gente, é como eu falei, e a verdade é que não é nada disso. Que coisa, né? Assim, é como se, olha, como as pessoas te veem e o que realmente está acontecendo aí dentro não tem nada a ver. Você está transmitindo uma imagem tão, tão diferente daquilo que você realmente é. Olha, nós vamos ter que entender melhor isso aqui, tá? Vamos ver aqui. As pessoas estão te vendo de um jeito que não corresponde a quem você realmente é, ok? E você deve estar tendo muito mal entendido, você deve estar tendo muita confusão aí, né? Mas por que as pessoas me tratam desse jeito? Não faz sentido. Deve estar bem confuso para você, tá? A sua imagem, o que você transmite, o que as pessoas estão vendo e o que você é, cara, não tem nada a ver. Que engraçado essa pilha, que engraçado assim, tipo, rir para não chorar, porque você deve estar sofrendo muito, né? Que as pessoas estão te vendo como alguém que chutou o balde, que não sei o que, e não é verdade. Não é nada disso. Que loucura isso aqui, meu povo. Olha, você é uma pessoa que tem muito a oferecer. Você é uma pessoa que está na sua. Alguém totalmente sensato. Uma pessoa que diz não para os outros, ou sei lá o quê, por motivos perfeitamente razoáveis, e você não chutou o balde coisa nenhuma, você tem aí as suas prioridades e tal. Tá muito distorcido como as pessoas estão te vendo e quem você realmente é. Não sei por quê, eu quero entender melhor isso aqui, tá? Não é verdade, você não é uma pessoa que chutou o balde. E você não é uma pessoa que guarda rancor, essas coisas, não. O que está acontecendo aqui? Espiritualidade, dá um help para nós, que essa situação aqui tem uma injustiça, sabem como as pessoas te veem?
Ou talvez você tenha mudado muito, né? De repente você cresceu e as pessoas não perceberam. Olha, eu acho que o que acontece aqui é assim. Você teve aqui, você tem uma história, né? Você tem uma história e as pessoas tiram conclusões por causa da sua história. Só que você já foi atrás, já se mexeu, já movimentou. Você sim ficou muito de luto, você passou por muitos lutos. Você tem uma história mesmo, tá? Só que você foi em busca de um processo de cura, você fez uma cura. É como se assim a visão que as pessoas têm de você precisasse ser atualizada. O software de quem te cerca precisa de um update. A versão 2025 sua, a leitura é atemporal, tá? 2025 é quando eu estou fazendo a leitura, ela vale quando você pegar. A versão sua, do momento em que você está aqui nessa leitura, é uma versão curada dessas. De tudo que você passou, né? Você levou muitos nãos da vida mesmo. Você tem muitos lutos, teve uma vida de muitas confusões, de muita agitação. E aí as pessoas fizeram uma imagem de você baseada nesse histórico de vida tão difícil. Você vem de um histórico familiar muito difícil, provavelmente, a maior parte, né? Leitura coletiva. E aí você passou por todo um processo de cura e as pessoas não estão vendo isso por algum motivo. Estão te vendo de uma maneira muito injusta. Rei de espadas, o mundo. Ó, você fechou esse ciclo já, né? Valete de copas e 7 de ouros. Sabe? Então, assim, muitos nãos da vida, pessoas tiranas no seu passado. Só que você já fechou esse ciclo. E no novo ciclo que você está vivendo, você é uma pessoa totalmente focada em cura, trabalho e ser alguém muito doce. Os seus lutos fizeram de você uma pessoa muito amorosa, muito doce, certo? Que eu acho que talvez leve um tempo, né, para as pessoas entenderem. Agora, o que aparece aqui? Você é uma pessoa curada, graciosa diante de tudo que você passou, né? Hoje em dia você tem uma leveza diante desses lutos. E você enfiou a cabeça no trabalho entendeu? E é isso, esse é você, essa é você. E a gente vai chegar nos conselhos, tá, gente? Calma. Vamos entender melhor aqui como que você está sendo percebido, inveja, amizades. Peraí. Será que as pessoas têm inveja de você? Você passou por uma difamação aí, não tá sabendo? Ressentimentos. Desacelerando. Gratidão. Olha, gente, é que eu vou ter que falar para vocês, viu, que é possível, tá? Leitura coletiva, tenha bom senso. É possível que alguém, além de ter lhe feito mal, tenha te difamado, tá bom? Com seus amigos, dentro do seu círculo de amizades, ok?
sei lá, de repente você terminou um relacionamento, você saiu de um casamento, você saiu de um namoro, e essa pessoa, vocês tinham amigos em comum, vocês tinham um círculo social em comum, e essa pessoa te difamou e você não ficou nem sabendo, tá? Essa pessoa falou que você é ressentido, ressentida, que você é uma pessoa acomodada, seria isso, tá? Caso isso tenha acontecido, o que a pessoa falou por aí é que você é uma pessoa basicamente assim, amarga, ressentida e acomodada, que não vai atrás de nada. E isso não é verdade. Absolutamente não é verdade. Mas é possível para algumas pessoas nessa leitura que algum ex, uma ex ou amigos, pessoas que você achava que eram amigas, alguém do seu círculo tenha te difamado por aí, tá, amores? Eu sinto muito mesmo, isso é muito triste, isso é muito feio a pessoa fazer isso. E não é verdade. Caraca, olha, tô aborrecida aqui, viu, falar pra vocês. Puxa vida, eu sinto muito, tá, você ter passado por isso. Calma, que a gente vai chegar no conselho, respira. Olha, aí aqui as pessoas ficaram com a impressão de que você é alguém que está sempre na defensiva, que não deixa ninguém entrar. Mas tem uma amorosidade, uma graciosidade sua que sempre transparece, né? Porque aqui a gente tem a carta da gratidão. Então, assim, muitas pessoas veem que sim, você é um bom amigo, você é uma pessoa leal, você é uma pessoa que tem apreciação, que tem gratidão. E é quase como se fosse o contrário, né? Aqui aparece gratidão e amizade, e aqui aparece inveja, ressentimento e ser acomodado, né? Então é como se fosse assim: tem uma galera que acreditou nessa difamação e tem uma galera que vê que tudo isso é uma grande bobagem. Certo? Então, assim, nem todo mundo acreditou nessa bobagem aí, nem todo mundo está embarcando nesse delírio, né? Porque não tem nada a ver, tá? Então, assim, mas em geral, o que que fica? Que as pessoas veem você como alguém muito reservado, difícil de acessar, né? Difícil de entrar, de fato. O flamingo, primeiro que é um animal lindíssimo, é um animal muito exótico, chama atenção. E o Flamengo tem essa coisa de ser alguém muito equilibrado, que está sempre equilibrando coisas, né? Porque ele fica numa perna enquanto descansa a outra. E então, assim, o flamingo é um animal meio mágico, sabe? Muito atraente, muito bonito, e algo de ter um equilíbrio, né? Entre coisas, assim. E a cobra, né, gente, o animal da cura, o animal da medicina. Então, muitas pessoas percebem que você fez um processo de cura incrível, tá? Tem quem esteja vendo, sim, o seu eu real. E aí você ficou assim, né, meio paralisado, meio na defensiva, claro que tudo isso aconteceu, de repente você nem entende o que está acontecendo, porque quando a gente é difamado, a gente não fica sabendo às vezes, né? Só de repente certas pessoas ficam estranhas, certas situações ficam esquisitas, você não entende nada, tem que lidar com aquilo. Realmente é um negócio aqui bem difícil. Aí, com relação ao romântico, o que as pessoas percebem de você, tá? A percepção que você transmite é que você viveu ou vive uma situação de almas gêmeas, tá? Veja como é que isso se encaixa. Você teve um grande amor, você é uma pessoa que está num relacionamento e que os outros falam: nossa, como eles combinam, nossa, meu Deus, são almas gêmeas. Ou você viveu isso, ou você está vivendo isso, não
não necessariamente é verdade, tá? Mas é o que quem tá de fora vê. Quem tá de fora acha que você viveu ou está vivendo um relacionamento de almas gêmeas. Aí, você é uma pessoa alegre, que vive o momento. No afetivo, no romântico, assim, você transmite isso, de ser uma pessoa pra cima, de ser uma pessoa alegre, fácil de conversar, mas que existe bonitinho aqui, não sei se é real, né, se condiz mesmo com o que acontece aí, mas que você viveu ou vive uma situação de almas gêmeas, tá bom? Aí eu vou pedir um conselho para você com relação a este imbróglio que, assim, cara, que coisa feia, né? Que coisa feia. Aí, assim, às vezes não é que você foi difamado por mal, tá? Vamos supor, por exemplo, que você venha de uma família muito complicada. Então as pessoas estão te julgando porque seus pais isso, aquilo, porque seus irmãos isso, aquilo, de repente tem gente até filho, né? Situações aqui que eu vejo, possibilidades. Gente que tem pais muito desajustados, que tem uma certa fama, irmãos, de repente o seu cônjuge, né? Você foi casado com uma pessoa que aprontava muito, e aí concluíram, né? Então, de repente, você passou muito tempo cercado de pessoas que usavam substâncias, faziam coisas que não são muito interessantes, e as pessoas chegam à conclusão que você também faz, que você também é assim, né? Então, é filha do fulano, e sabe assim, né? Oh, esse cara aqui é irmão do sei lá quem, né? Então pode ser isso também, sabe? Uma difamação indireta, que não é culpa de ninguém, certo? Aí algumas pessoas sabem que não tem nada a ver e outras pessoas realmente estão acreditando nessa narrativa. Aí vamos ver um conselho para você. 6 de espadas é uma carta de travessia. É beijinho no ombro, tchau, vou seguir com a minha vida, dane-se todo mundo que não entende as coisas, sabe? 8 de ouros, trabalho, enfiar a cabeça no trabalho, buscar o sucesso profissional. 9 de ouros, abundância, trabalho, investir na sua abundância, investir no seu autocuidado. E o 9 de ouros, ele é a carta do sucesso, assim, que você manifesta no físico. Então, se vestir bem, se arrumar, se cuidar, sabe? Cuidar da tua casa, tá? Muito beijinho no ombro aqui, viu? Rainha de paus, gente, pura exuberância, pura beleza, puro poder pessoal. Mas gentil, gentil, doce. O que é que apareceu? Você é uma pessoa muito doce, uma pessoa muito gentil. Então aqui literalmente está falando assim, olha, melhor vingança é o sucesso. Não dê bola para nada disso, segue em frente sem olhar para trás. Vai cuidar do seu sucesso, da sua abundância, do seu poder pessoal, da sua beleza, de, sabe, se vestir bem, se arrumar, ter uma imagem que você olha no espelho e você fala, esse sou eu, essa sou eu, olha, sou foda, sabe? É isso, seja foda, seja mais você. É simplesmente isso que tá falando aqui, seja mais você. E tarô só dá conselho daquilo que é possível. Tarô só aconselha o que está disponível, tá bom? Então, esse poder pessoal todo mora aí dentro. Essa exuberância, essa beleza, este borogodó, esse sucesso profissional, tudo isso mora aí dentro,
tá? Senão não aparecia como conselho. A torre, gente, do baralho cigano, ela fala daquela estrutura do castelo, de proteção, é onde ficam os soldados. A torre é a estrutura, proteção, sabe? Se proteja mesmo, cuida de você. Trevo, tudo a ver, né? Porque, assim, o trevo de 4 folhas, né, gente? Aquele símbolo de sorte, de pequenas coisinhas legais. Então, aqui é você se mimando, você se tratando bem, você, sabe, sendo mais você. Estrelas e caixão. Aí você, sabe, você vai realizar os seus sonhos. Você merece só coisa boa que tá falando. E o que não presta, o que não serve, quem não presta, quem não serve, faz o velório, apaga a vela, tchau. Entendeu? Trevo de quatro folhas com estrelas. Pequenos desejos, pequenos sonhos, grandes sonhos. E aí você enterra de vez certas coisas, tá? Tem coisa na sua vida, tem gente na sua vida que tem que ir, que tem que encerrar, que tem que pôr limite. E aí eu sinto aqui que para muitos tem muita gente que você vai precisar perdoar. Vamos falar sobre perdão. Perdão é uma coisa muito complicada. Primeiro, que perdoar é pra gente, é para se libertar. Perdoar não é pôr para dentro de casa. Perdoar não é conviver, não é tomar cafezinho, não é convidar para dormir no nosso sofá, na nossa cama. Perdoar é um movimento espiritual, emocional, interno. Não exige nada no externo, não precisa falar com a pessoa. Perdoar é orar pela pessoa, porque de fato, gente feliz não enche o saco. A gente transborda do que é, tá? Então, quem fez mal para você estava transbordando daquilo que é dentro dele ou dela, ok? E essa compreensão te liberta. E uma outra coisa que acontece é que o perdão, ele é que nem uma cebola. Você tira uma camada, aí dali um ano você faz um processo terapêutico, você tira mais uma. Aí dali um ano você tem sei lá, você entende um negócio, você lê um livro, toca seu coração, você tira mais uma camada. É só isso, tá? É dentro, é no espiritual e no emocional, é só isso. No sentido de se libertar, de você ser livre daquilo ali. E aí, gente, o que é do outro é do outro. Ah, mas por que fez isso? Qual a motivação? Cara, foda-se. Pertence a ele ou ela. Fez de propósito, não fez? Não quero saber. Pisou no meu pé, quebrou meu dedo. Ai, foi de propósito, não foi? Velho, eu tô com o dedo quebrado. Eu quero meu dedo tratado por um médico, que meu pé pare de doer, que eu volte a andar normalmente. Se a pessoa fez de propósito ou não, é problema dela, é ela quem tem que lidar com isso, tá bom? A minha parte é cuidar do meu pé para que eu possa ter uma vida saudável. E aí, perdoar? Perdoo, mas não vou convidar a pessoa para dançar, né? Ela pisou no meu pé, quebrou meu dedo, eu vou chamar ela para dançar? Vou dançar com ela? Vida que segue, né, meu povo, tá? Então é isso aqui, é essa leitura. Eu achei uma leitura muito importante e tem muita coisa boa para você viver ainda. Tem muitos sonhos para você realizar. E fique em paz, porque quem tem que ver a verdade sobre você está vendo, tá? Seja mais você, cara. Rainha de Paus não se explica. Rainha de Paus não dá satisfação. A Rainha de Paus, ela é gentil, ela é amorosa,
mas ela não dá satisfação para ninguém, entendeu? É essa aqui que é você. Rainha de paus com 9 de ouro, gente, pelo amor de Deus, é puro glamour, é puro poder pessoal, isso aqui é você, tá? Isso aqui é você, entendeu? Tá muito lindo isso aqui, com estrelas e trevos, que é isso. E aí o que tem que ir, gente? Fazer o quê? A vida é assim, né? Tá bom? Aí no seu detalhe, aqui é a leitura coletiva, a leitura polêmica, pega o que é para você, o que não é para você deixa para o coleguinha. No seu detalhe é a leitura particular, sou terapeuta também, tem o vídeo de meia hora que você faz uma pergunta, eu respondo com o tarô, te mando o vídeo. E tem a consulta de 1 hora, que aí entram as terapias holísticas, junto com o tarô, junto com as suas perguntas, é claro. Tá bom? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração.